Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui mais uma vez para a gente continuar aquela nossa conversa, onde a gente está sempre trocando alguma ideia, alguma dica, algum conhecimento. E hoje eu quero conversar com vocês ainda sobre o tema Paraguai. No vídeo passado eu conversei com vocês sobre como tirar residência do Paraguai. Só que muita gente confunde porque quando se fala em pedir a residência no Paraguai, muitas pessoas acham que isso já é a residência fiscal no Paraguai, e não é. A residência fiscal no Paraguai é uma sequência de trâmites, digamos assim, né? Você vai ter que dar muitos passos até você alcançar essa residência fiscal no Paraguai, que nada mais é do que, ao final desse processo, você ter um RUC, que é uma analogia, digamos assim, ao que seria o CPF do brasileiro, né? E movimentações bancárias lá. E aí sim você terá, né, como comprovar a sua residência fiscal no Paraguai. Mas até você chegar a essa última etapa do processo, você basicamente vai precisar passar por três etapas. Quais são essas três etapas? A primeira etapa, você vai solicitar a sua residência temporária. A residência temporária no Paraguai é um trâmite onde algumas pessoas costumam chamar de visto de residência, autorização de residência. Esse documento, ele simplesmente significa que você tem um direito de morar lá. Você pode alugar uma casa, você pode morar lá tranquilamente, como se você fosse qualquer cidadão paraguaio qualquer. Então, isso é a solicitação de residência, que foi o que eu ensinei no vídeo passado. Eu vou deixar aqui para vocês aqui o link para o vídeo. Confere lá para vocês darem uma olhada quais são os passo a passo para você solicitar a sua residência fiscal no Paraguai. Desculpa, para você solicitar a sua residência no Paraguai. E depois que você solicita a sua residência, você vai ter, com a residência em mãos, com o documento de residência em mãos, você passa a ter um segundo direito, né? Esse direito é o de você poder solicitar uma cédula paraguaia. Esse é é a segunda etapa do processo, é você solicitar essa cédula paraguaia, é você ter uma identidade paraguaia. Na nossa primeira etapa, a gente solicitou a residência. Com essa residência em mãos, você passa a ter direito a solicitar a cédula paraguaia. E com a cédula paraguaia em mãos, você tem o direito de solicitar o RUC, abrir contas bancárias, e aí sim você vai ter, né, a questão da residência, né, a tão clamada residência fiscal no Paraguai. Mas então, voltando aqui para o nosso tópico. No nosso vídeo anterior, a gente aprendeu que quando a gente vai solicitar a residência, a gente vai precisar de uma série de documentos e estão todos lá. Eu listei para vocês todos os documentos necessários. Só que tem um detalhe que eu não comentei no vídeo anterior e que eu vou comentar agora. E isso é uma coisa que muitas pessoas erram. Quando você vai solicitar a sua residência, você vai ter que fazer a solicitação de dois documentos, né? Dois documentos lá no dia da residência. Quais são esses dois documentos? Um é a residência temporária, né? Você já vai estar lá para solicitar a residência temporária. E junto da residência temporária, você precisa de um certificado de erradicação. Ou seja, no dia da residência, você vai solicitar, no dia de solicitar a residência, você vai solicitar dois documentos: a sua residência temporária e o certificado de erradicação. Para quem não sabe, essa residência temporária do Paraguai, ela tem uma validade de 2 anos. Após esse período de 2 anos, você renova essa validade para ela ter a caráter permanente, e ela passa a ter uma validade de 10 anos. Voltando aqui para o nosso tópico. Quando você solicita a sua residência, você vai solicitar também o carnê de erradicação. E com esses dois novos documentos em mãos, vocês vão juntar com outros documentos para você poder dar acesso, para você poder solicitar a sua cédula paraguaia. Quais são esses outros documentos? Vamos lá, vamos começar por partes. Número 1, você vai usar todos os mesmos documentos que você utilizou para solicitar a residência. Vamos listar eles? Do Brasil, você vai precisar ter trago 4 documentos: a sua identidade,
a sua certidão de nascimento, certidão de casamento ou de viúvo, se for o caso, mas se não, certidão de nascimento. Pelo menos a certidão de nascimento, todo mundo vai precisar trazer. As outras é só se for o caso. Certificado de antecedentes criminais, e só, não são 4, são 3. Então você vai precisar estar com esses 3 documentos em mãos, certo? Isso são os documentos que você traz do Brasil. Ao chegar no Paraguai, você vai ter outros documentos. Quais são esses documentos? O comprovante de que você entrou no país, o certificado de antecedentes criminais da Interpol e o certificado de antecedentes criminais de estrangeiros lá do próprio Paraguai, certo? Então, todos esses 3 documentos do Paraguai e esses 3 documentos que você trouxe do Brasil, eles foram utilizados para você solicitar a sua residência. A gente vai utilizar ele novamente aqui para solicitar a cédula paraguaia. Só que tem um porém, tem um pulo do gato. No vídeo passado e nos outros vídeos que eu já conversei sobre residência e sobre cédula paraguaia, eu fiz eu fiz uma recomendação muito forte. Qual é? Façam a sua residência, façam o pedido da sua residência por meio de um mutirão. Façam a sua residência por meio de um mutirão. Por quê? Porque, na minha experiência e o que eu soube que outras pessoas também tiveram a mesma experiência, quando você solicita a sua residência por meio de um mutirão, no final do mutirão, no último dia do mutirão, eles te devolvem a documentação que você deu para fazer a residência. Então, você vai receber toda a sua documentação de volta. E isso é um grande alívio, porque senão, talvez, você teria que voltar para o Brasil para poder solicitar novos documentos. E isso seria um baita problema. Se você já estiver no Paraguai e você receber a sua documentação de volta, isso facilita muito, facilita totalmente todo o processo. Sem falar que encurta bastante o tempo que você vai precisar para solicitar esses documentos de volta. Então você já vai ter os documentos em mãos, você vai reutilizar aqueles documentos para você poder dar entrada na sua cédula paraguaia. Então, recapitulando, todos os documentos que foram utilizados para a residência, você vai recebê-los de volta ao último dia do mutirão e você vai utilizar os mesmos documentos para você solicitar a sua cédula paraguaia. E digo de antemão, façam isso o quanto antes, porque alguns daqueles documentos têm validade. E se você não cumprir aquele prazo, você vai perder a validade daquele documento, que vai atrapalhar todo o seu processo. Então não faça isso. Recebeu o documento de volta, na próxima semana já corre atrás dos próximos documentos para você dar entrada na sua cédula paraguaia, certo? Então, primeiro passo, os mesmos documentos utilizados na residência. Depois que você tem esses documentos em mãos, você vai dar um passo seguinte para o novo documento. Qual é esse novo documento que você vai precisar? Você vai precisar de um documento chamado Certificado de Vida e Residência. Esse certificado de vida e residência é como se fosse um comprovante de residência. Só que esse comprovante de residência é emitido pela polícia, a polícia local lá daquela área em que você supostamente mora, certo? Já que você está pedindo uma autorização para morar, eu vou supor que você tem um endereço lá. E esse endereço, gente, pode ser o endereço do seu hotel, do seu hostel, do seu Airbnb, pode ser o endereço do seu parente onde você está hospedado, não sei. Eu só estou dizendo assim possibilidades, mas no endereço que você mora. Então, você vai olhar no Google Maps qual é a delegacia de polícia mais próxima da sua região, porque vai ser ali que você vai solicitar o seu certificado de vida e residência. Mas aqui tem alguns poréns. Vamos lá, qual é o primeiro porém? Você vai precisar de 2 testemunhas que tenham cédulas paraguaias. Não precisa necessariamente serem paraguaios, mas precisam ser pessoas que tenham a cédula paraguaia. Pode ser um estrangeiro que já tem cédula paraguaia. E o segundo porém, não pode ser um parente seu, certo? Essa observação foram sugestões que eu ouvi de outras pessoas. Se isso é um requisito obrigatório, eu não sei, só estou transmitindo para vocês. Então vocês vão precisar ir na delegacia da região, daquele endereço onde você está residindo. Você vai precisar de 2 testemunhas com cédulas paraguaias
você vai precisar de um comprovante de endereço daquela residência, uma conta de água, uma conta de luz. Só que aqui eu vou deixar uma observação aqui bem clara. Pelo que eu percebi, cada delegacia de polícia tem o seu próprio jeito de fazer esse trâmite. Como assim? Alguns vão solicitar que você leve a cópia autenticada de tudo. Alguns cobram uma taxa para a emissão desse certificado. Alguns exigem que você leve a cópia também já da sua residência temporária. Então, na delegacia que eu fui, eles não pediram nada disso. Eles pediram apenas a cópia normal de tudo e eles nem sequer pediram a cópia da minha residência. Então, assim, foi relativamente fácil. E você não precisa necessariamente levar as testemunhas lá. Elas só precisam assinar uma declaração que eles dão. Então, qual é o primeiro passo? É você ir nessa delegacia de polícia e lá você vai se informar do que é necessário para emitir esse certificado e aí você já vai ter ciência do que levar, do que não levar e se vai precisar ou não pagar alguma taxa e também você vai poder pegar o papel, se for o caso, né, da declaração que as testemunhas assinam. Então é algo relativamente muito simples. Eu lembro que o meu não recebi no mesmo dia, mas recebi no dia seguinte, foi relativamente rápido. E então, com esse certificado de vida e residência em mãos, você vai ter que se dirigir à Interpol mais uma vez. Só que agora, dessa vez, você não vai pedir nenhum certificado de antecedentes criminais, porque você já tem um, né? Que bom. Você vai se dirigir ao subsolo da Interpol e lá você vai precisar emitir um outro documento. Ele começou a ser solicitado recentemente. Quando eu fui fazer o meu, eles já estavam sendo solicitados, mas até pouco tempo atrás, não. Então já fica essa observação. Algumas pessoas podem até nem saber da exigência desse documento, mas esse documento é o certificado de registro, aliás, mito, não é certificado, é o carnê. É o carnê de registro de estrangeiro, que é emitido também pela Polícia Nacional e fica no subsolo da Interpol. Você vai se dirigir novamente até a Interpol. Lá no subsolo da Interpol, você vai poder pedir, fazer a solicitação desse carnê de registro de estrangeiro. É um cartão muito parecido com o cartão da residência. A diferença é que o cartão da residência ele é amarelo e o cartão de registro de estrangeiro é um cartão branco, de fundo branco. Né? Você vai perceber isso. E onde é que eu encontro a Interpol? Como é que eu encontro tudo isso? Gente, aqui na descrição tem um link para você poder fazer o download de um e-book, onde nesse e-book eu coloquei todas as informações completas, todas as informações detalhadas. Eu coloquei endereço dos órgãos, eu coloquei o valor das taxas que você vai pagar para emitir cada um desses documentos. Eu coloquei até como você poder fazer alguns procedimentos de formas mais ágeis, digamos assim. Eu coloquei até dicas e macetes sobre o Paraguai em si. É um e-book de 48 páginas, super completo, com conteúdos que te ajudam a como você conseguir todos os documentos, ainda aqui no Brasil e depois que você chegar no Paraguai. Confere aqui no link na descrição que você vai ter acesso a esse conteúdo completaço para você, tá bom? Mas vamos lá. Lá no subsolo da Interpol, para você solicitar esse carnê de registro de estrangeiro, você vai precisar de outros documentos. Quais são esses documentos? É a cópia do certificado de vida e residência que você pegou agora há pouco, a cópia do seu antecedentes criminais da Interpol, a cópia da sua identidade e alguns podem ou não pedir a cópia da sua residência temporária, certo? Só que também tem um pagamento de taxa lá na hora e você não recebe no dia. Eles pedem um prazo de até 10 dias para te entregar esse documento. Então, assim, você pode ou não agilizar esse processo lá na hora, né? Que eu também deixo dica no e-book, que eu deixei o link aqui na descrição. Mas é opcional, você pode se programar, se você não estiver com tanta pressa, você pode se programar para encaixar na sua agenda, esperar esses 10 dias para você poder receber o carnê e dar continuidade com o processo ou agilizar esse processo e receber já na hora. Fica a seu critério, o que você achar melhor. Mas agora que você tem um carnê de registro em mãos, você vai ter que tirar uma cópia de tudo. Você vai tirar uma cópia de todos esses documentos. Aqueles documentos que você já tiver cópia, tudo bem.
não precisa tirar uma nova cópia. Aí você vai fazer uma cópia autenticada de todos esses documentos. Quais são esses documentos? Aqueles que você utilizou para a residência, do certificado de vida e residência que você tem agora, da sua residência temporária e também daquele certificado de erradicação que eu comentei, que você solicita junto com a residência. Isso também vai ser preciso para você poder solicitar a sua cédula paraguaia, certo? Recapitulando, todos os documentos que você utilizou na residência, agora a sua residência temporária, o certificado de erradicação, que é o documento que você pediu junto com a residência, agora do seu certificado de vida e residência que você solicitou na polícia, e o cartão de registro de estrangeiro que você solicitou no subsolo da Interpol. Com todos esses documentos em mãos, você vai tirar uma cópia autenticada de todos eles. Cópia autenticada de todos eles. Como mencionei no último vídeo, em qualquer lugar no Paraguai, em Assunção, tem uma escribania. Basta botar no Google Maps, escribania, né, que é o cartório deles. Você vai ver vários pontinhos, é só você se dirigir para o mais próximo de você, certo? Só que aí agora vamos lá. Existe uma informação aqui que essa informação ela é fundamental para que todo o processo possa dar certo. Isso aqui, cara, eu só eu, eu só descobri das dezenas de vídeos que eu assisti sobre o Paraguai, eu só vi uma pessoa falando sobre isso e agora eu vou ser a segunda pessoa a falar sobre isso. E essa informação aqui ela é crucial. Você precisa de 2 carimbos para poder. Aliás, mito, você vai precisar de 3. Só que esse terceiro já é lá na hora de emitir a cédula, então nem conta. Mas antes do momento lá da cédula, você vai precisar de 2 carimbos para você poder dar entrada na sua cédula também. Esses 2 carimbos você vai encontrar em 2 departamentos diferentes. E você não pode ir em. Você tem que ir necessariamente em um para depois ir no outro. Porque se você não tiver o carimbo do primeiro, você não consegue o carimbo do segundo. Cara, isso é loucura. Né? Nem aqui no Brasil eu sou acostumado com tanta burocracia. Mas enfim, né? São detalhes da vida. Mas então, depois que você tirou a cópia autenticada de todos os documentos, você vai pegar 2 documentos em específicos. Quais? O certificado de vida e residência e o seu certificado de antecedentes criminais. Esses 2 documentos são os documentos que vão receber esses 2 carimbos que eu mencionei. Quais são esses carimbos? Você vai se dirigir para um local chamado Direção de Talentos Humanos. Direção de Talentos Humanos. Nesse local, você vai pedir um carimbo. E esse carimbo ele vai ser aplicado no certificado de vida e residência e no certificado de antecedentes criminais. Depois que você pegar esse carimbo na direção de talentos humanos, você vai se dirigir para a comandância da Polícia Nacional. Você vai se dirigir para a comandância da Polícia Nacional. É um outro local. Diga-se de passagem, é um pouquinho longe. Aí você vai se dirigir até lá, para essa comandância da Polícia Nacional. E lá você vai apresentar os mesmos 2 documentos, o certificado de vida e residência e antecedentes criminais. Você vai receber os mesmos carimbos lá também, o segundo carimbo. O segundo carimbo em um e o segundo carimbo no outro. Pronto. Depois que você coletou esses carimbos, agora você está 100% preparado para se dirigir para o departamento de identificação. Lá no departamento de identificação, em posse de todas essas cópias de todos esses documentos, você vai se dirigir para o primeiro andar do departamento de identificação. Nesse local, você vai pegar a sua certificado da Interpol, o certificado de antecedentes da Interpol, que já tem 2 carimbos, e você vai solicitar um terceiro carimbo, que é o carimbo de é algo como autenticação do Ministério Interior. É um nome mais ou menos como esse. Né? Tem uma taxa. Os outros 2 carimbos não tem cobrança de taxa, mas esse terceiro carimbo tem uma taxa sim. Você vai pagar uma taxa para você poder receber esse carimbo. E aí, quando ele colocar esse carimbo no seu certificado de antecedentes criminais da Interpol, certo? Deixando isso bem claro. Você vai agora para o segundo andar
do departamento de identificação. E é lá que você vai solicitar, você vai entregar toda essa papelada para solicitar a sua cédula paraguaia. Gente, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu entrei no departamento de identificação lá no Paraguai é que em todo canto fica pregado na parede, na coluna, nas cadeiras, em todo canto. Fica pregado uma coisa lá que eu não lembro agora qual é a frase, mas é uma menção, é uma menção a uma tal de Lei Anitta que existe lá. Eu achei até engraçado, né? Porque os nomes, né? Vocês sabem. Mas uma tal de Lei Anitta. E essa Lei Anitta, ela tem alguma coisa a ver com a questão de você se colocar como doador de órgãos em caso de falência, né? Gente, quando você vai solicitar a sua cédula paraguaia, que você entrega todos os documentos, lá eles vão conferir tudo, um por um, se está tudo ok. Estando tudo ok, ela vai dar continuidade ao processo, vai fazer os registros, e ela vai perguntar se você quer, se você confirma que você quer ser um doador de órgão de acordo com essa lei Anitta. Se você disser que sim, ela agiliza alguma coisa lá, que eu não sei o que é, mas ela disse que o processo é mais ágil, que ela já finaliza lá mesmo. Se disser que não, você vai ter que tomar mais um chá de cadeira para ir para um outro local, fazer dar continuidade ao processo. Eu disse que não, certo? Eu disse que não. Eu não sei se no Paraguai tem algum Faustão, então eu preferi dizer que não. Quem pegar a referência pegou. Mas então, eu disse que não, e aí eu fui encaminhado lá para o térreo. Aí lá no térreo eu esperei aproximadamente meia hora, 30, 40 minutos. Então chegou a minha vez e foi para aquela parte onde a pessoa simplesmente coletou minhas digitais, tirou uma foto minha e eu paguei uma outra taxa para emissão da cédula paraguaia e pronto. Tudo finalizado para a honra e glória de Deus. Foi um processo bem cansativo para mim na época. Eu consegui, como eu comentei no primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui no card também para vocês, eu consegui fazer todo esse processo em aproximadamente 3 semanas. Foi muito rápido, mas eu confesso que eu tentei agilizar o máximo que eu podia. Então, para mim foi um pouco cansativo. Mas se você tiver um pouco mais de tempo e fazer isso em 4 semanas, 5 semanas, você consegue fazer isso com calma e relativamente rápido. Não é um processo difícil, é um processo trabalhoso, é diferente. Qualquer pessoa pode fazer isso sozinho. Se você estiver realmente disposto a pagar 10, 15 mil reais para uma pessoa fazer isso para você de uma forma que pode ser mais fácil, tudo bem, o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser. Mas para mim, eu não achava que compensava. Fora que a experiência de eu passar um mês em outro país, para mim compensou pra caramba. Então, tipo assim, o custo-benefício para mim foi ótimo. Paguei uma viagem, aproveitei algumas coisas, conheci outro país, passei um mês fora, tive essa experiência, né, de solicitar documentação e tudo. Para mim foi uma experiência, foi um trabalho exaustivo, mas ao mesmo tempo gratificante. Então vai tudo do seu perfil, do que você quer ou não para você, né? Eu preferi fazer por conta própria e eu recomendo fazer por conta própria também, certo? Depois que você solicita a sua cédula, eles te pedem um prazo de 60 dias para a emissão da cédula, para ela ficar pronta e você poder pegar, né? Só que assim, eu não quis ficar lá no Paraguai por mais 60 dias. Eu preferi voltar para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, eu ainda estou aqui no Brasil, eu estou esperando esse prazo para que a minha cédula fique pronta e aí eu vou voltar para pegar. Isso torna o processo mais caro? Sim e não. Por que sim e não? Sim, porque é um custo a mais, só que ao mesmo tempo, se você comparar com você pagar um despachante, ainda sai mais barato, porque mesmo com você contratando um despachante para fazer esse serviço para você, de toda forma você vai ter que ir para o Paraguai umas 2 ou 3 vezes. Então não faz sentido nenhum. Porque eu tive, digamos assim, o mesmo custo de ter que ir 2 vezes para o Paraguai, só que eu economizei no processo. E economizei bastante no processo. Então ainda assim vale a pena. Mas, novamente, isso é para mim, na minha opinião, é para a minha realidade, para o meu perfil, né? Isso tem que ser algo avaliado de acordo com o que você acha. Gente,
Só mais uma vez reforçando, aqui na descrição tem um link que vai direcionar vocês para um e-book super completo, onde todos esses detalhes que eu estou falando para vocês estão descritos lá. E sem falar que vocês também podem ter acesso ao meu contato para você também poder tirar dúvidas de algo que não ficou tão claro. Gente, eu estou super à disposição de poder ajudar quem quer ser ajudado. De toda forma, eu peço o quê? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu parente, seu familiar, uma pessoa que você conhece que está interessada em solicitar a cédula paraguaia. Me ajuda também divulgando esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, certo? Mas, voltando aqui para o tópico, depois que você solicita a cédula paraguaia, você vai dar entrada no seu RUC. Eu ainda não cheguei nessa parte, certo? Essa seria a última etapa do processo como um todo para a residência fiscal. Depois que você pede a residência temporária, você pede a sua cédula paraguaia e aí você pede o seu RUC. É isso. O RUC, novamente reforçando, é algo parecido com o CPF do brasileiro. E com o RUC em mãos, você vai poder abrir suas contas bancárias, você vai poder movimentar finanças no Paraguai, você vai poder fazer uma série de coisas que você só consegue com cédula e RUC em mãos, certo? Então, esse é basicamente o processo, quase o processo completo. Quando eu tiver o RUC em mãos, eu posso gravar um vídeo ensinando para vocês também essa parte do RUC. Mas até lá, vou ficando por aqui e te vejo por aí.